Coloca o que é urgente. Se você fizer só urgente, você vai estar sempre atrasada. Eu vivo na urgência. Exato. Porque você não tá terminando. Exato. Tá, E não tá legal. planejando também. Porque eu falo, assim, eu não sou nenhum poço de virtude, não. Tô falando essas coisas aqui dela, porque é um problema que ela vive. E a gente então tá eu só tô falando do tentando meu contextualizar. caso, gente, porque tem muita gente que deve ter o mesmo com problema, certeza, né? Então, por isso que a gente com tá certeza. aqui. E eu, assim, pra eu funcionar, eu planejo minhas atividades. Do meu jeito, não é nada de agenda, Você nada é disso, melhor não. de planejar. Eu sou só planejamento. Legal. O meu problema é a ação. Aí sabe, entra essa mulher na minha que vida. beleza. Sabia que qualquer pessoa pode ficar boa de planejar? Eu acredito que sim. É só aprender a estratégia. É disso que eu tô preciso. falando. Então vamos pensar, ó, vamos fazer um exercício. Posso fazer um exercício aqui com Por vocês? favor. Sim. Pra gente poder, pra todo mundo empreender isso aqui. Peraí. Vamos lá. Preparar aqui. Ó, que foda. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um Ctrl C Uhum. no que ele tá fazendo e dar um Ctrl V aqui. E é legal isso, porque uma vez eu participei do podcast do Primo Rico. Uhum. E ali ele falou assim, Sam, faz uma técnica aqui. E aí tinha acho que era o Lucas, que ele roía a unha. E aí a gente fez uma técnica de roer unha nele. Ele parou de roer unha, nunca mais roeu unha. E eu comecei a receber semanalmente trilhões de mensagens de pessoas, caralho, Sam, não roo mais unha, porque eu ouvi. Não tinha nem vídeo na época, eu ouvi o podcast. Aí, isso aqui serve pra você A gente pode trabalhar em unha. roer unha daqui a pouco também. Então, vamos pensar assim, ó. Quando você vai planejar algo, que tipo de coisa você planeja muito bem assim? Um vídeo. Um vídeo, tá. Uhum. Quando você pensa nisso, como que você pensa? Primeiro eu parto do princípio do que as pessoas precisam. Tá. É Eu uma tô criando imagem algo pra isso alguém. ou é um som? É o quê? Não entendi. Depende. Uma imagem ou um depende. som? Na maioria das vezes uma imagem. Eu sou uma muito imagem. visual. Então você imagina uma imagem com movimento ou estática? Com movimento. Tá, então essa imagem, ela é de que tamanho mais ou menos? Eu não sei onde você quer chegar, tá? Mas, por exemplo... Eu vou chegar no seu software. Tá, eu penso assim, uma pessoa que... Por que uma pessoa pode querer assistir o meu canal? Pra aprender como mudar o físico dela. Então você faz essa pergunta pra você. Sim. É um diálogo interno. Por que Sim. a pessoa pode querer... Beleza. Por que alguém vai se interessar por mim? Mas você imagina a pessoa lá já assistindo? Sim. Eu imagino como ela vai buscar o meu vídeo. Então você tá imaginando uma pessoa e aí você pergunta, mas como que é essa pessoa? Por que essa pessoa? E aí você imagina o seu vídeo. Sim. Tá, essas coisas todas são uma imagem de que tamanho? É uma imagem pequenininha na sua frente? Média, gigante? Nesse caso, eu imagino uma tela de televisão. Uma tela de televisão. Sim, ou mais um ou celular. menos quantas... Pequena, média, dá um tamanho. Ele deve imaginar uma TV. Só pensa, uma TV da distância de uma... Daqui nessa TV, isso por aqui, exemplo. isso aqui, Tá. Aí essa TV, você tá vendo uma pessoa. Sim. Uma pessoa que você conhece. Eu. Tô vendo eu. Você tá se vendo. Eu me modelo, porque eu acho que por exemplo, eu crio vídeos pra ensinar alguém em alguma coisa. Então eu fico imaginando como eu apareceria para as pessoas. Então, ó, você tá vendo uma imagem, é você dentro de uma imagem, e aí você pergunta, o que eu poderia estar ensinando pra Isso. ajudar uma outra pessoa? Isso. Tá, tudo fora. Tudo dissociado, a gente chama. Você tá se vendo de fora. Legal. Essa imagem é colorida ou preto e branco? Colorido. Ela tem som da imagem? Tem som. Então tem o som do que o Rubens vai estar falando lá. Sim. Eu penso no produto final. Você pensa no produto final. Eu penso no produto final. Ótimo. E essa imagem, ela tá a que distância de você? Ela tá colada na sua cara? Ela tá média? Ela tá a alguns metros? Tá quilômetros? Ela tá a uma distância que um aparelho que vai entregar o meu conteúdo estaria. Ou um computador no colo da pessoa. Um metro ou uma e meio, tela de TV. metro. Isso. Tá. Ou uma tela de TV na sala de casa. Legal. Aí você tem o produto final. Como que é o planejar disso acontecer? O planejar primeiro, como essa pessoa vai chegar até mim. Então, como ela pesquisaria o meu conteúdo. Beleza. E aí, o que vem? O título. Vem uma imagem? Não, vem um título. E como vem esse título? Ele é um som? É um som. Então, Um som. Eu fico mas como que repetindo. não sei Eu fico o quê? repetindo. Tal. Por exemplo, eu quero ensinar, por exemplo, como aumentar os bíceps. Eu fico pensando, como que esse cara vai buscar? Tipo, como eu aumento meus bíceps? Como eu faço para aumentar meus bíceps? Como ter braços maiores? Então eu fico essas repetindo imagens isso estão pra mim. todas pra cima? Ela tá tudo assim, pipocando na Olha minha que mente. foda. Assim. Como que eu sei que a lado, imagem tá lado. toda pra cima? Porque ele tá aqui, ó. Eu tava olhando pro ele tá aqui olhando assim, ó. Como... Isso é extremamente importante no processo. Depois eu vou explicar por quê. Tá, então tem o produto final, mas como que ele vai achar? Não, bíceps, quer aumentar o bíceps. Como aumentar o bíceps? Tá? E você começa a ter títulos. Esses títulos são
letras escrito, Isso. você imaginando. Você vai testando, legal. Isso. Aí você definiu o título, vai lá, como Isso. aumentar seu bíceps. Aí agora eu começo a definir a estratégia de como eu vou entregar isso de uma maneira fácil dele O consumir. que você faz com esse título? Você escreve, você põe em algum lugar, você só deixa ele ali do lado? Não, normalmente eu não escrevo, não faço nada. Só tipo, Você deixa ele de ladinho? só ponho ele aqui, assim, ó. Tem guardado. Aonde? Fica Na guardado. sua direita. Bem aqui, cara. Tá aqui, ó. Tô vendo ele. Mentira. Você entendeu? Eu entendi, Esse eu entendi. esse é meu erro. O quê? O meu planejamento... Normalmente eu não coloco ele num Mas papel. funciona, não funciona? Funciona, Ah, poderia então. ser Mas melhor. você não esquece funciona. depois o título? Não, Não. não. Quando vira óbvio, não. Você só esquece quando Porque o eu já título é vou pra mim, né? treinar. É porque eu não construí seu vídeo. Ah, entendi. Ó, Olha pra você ver que interessante. Quando eu vou pra academia e eu falo, eu quero ensinar alguém a aumentar o bíceps, eu já fui com o título na minha cabeça. Eu sei o que o cara vai buscar. Então eu construo o vídeo a partir daquilo. Tipo, como que vai ficar legal? Qual o storytelling? Agora, olha que diferente. Ela grava o conteúdo dela aqui o dia inteiro com a câmera na mão. Aí depois ela chega pra mim e fala assim, que título eu ponho no meu vídeo? Aí eu falo, o que tem no seu vídeo? É só organização. Agora, Então- aguenta que até daqui a pouco você vai ficar craque nisso. Oh, e amém. vocês de casa, vamos ver, ó. Hum. E isso me lembra até uma frase do Einstein. O Einstein dizia, um repórter perguntou pra ele assim, Einstein, você anota as coisas quando você tem ideias, ideinhas, pequenos pensamentos? E o Einstein disse, eu não tenho pequenos pensamentos. Uau. Eu só tenho ideias que eu não preciso anotar, porque elas vão ser lembradas. Caracas. Porque ele não pensa besteira, ele Uhum. pensa na coisa que ele quer resolver. Sim, Mas sim. vamos ao ponto. Então, olha a estratégia. Tá. Eu vejo um produto final, tá? De um vídeo meu, que não existe ainda na minha frente. Ele é colorido, ele tem movimento, ele tem som. E aí vem o título. Como tal, aumentar bíceps, peito, o que for. Uhum. Esse título você coloca ele do lado direito. Você deixa ele ali em cima, paradinho. Qual o próximo passo? Próximo passo agora é eu gerar imagens que entreguem um conteúdo bom pra pessoa. Então, por exemplo, Como que você sabe que esse é o próximo passo? não sei. Tem alguma organização aí. Tem, é porque assim... Por que primeiro o título e depois outra coisa? Porque o título é o que vai conectar a pessoa a mim. Tá, Se eu mas construir como um que baita você sabe conteúdo... disso? Porque eu estudo a plataforma Você do YouTube. estudou isso? Sim, sim. Então, você concorda que você deve ter um checklist dentro da sua cabeça? Tem. Título, thumb. Porque é como eu chego, por exemplo, numa Isso é uma locadoras imagem? antigas. Mas isso é uma Netflix. imagem que você vê ou isso é um diálogo interno que É você um diálogo interno. Tá. Por exemplo, é um Netflix, cara. Que o cara entra, por exemplo, no Netflix e fica meia hora pra escolher um filme, daí Uhum. ele vê que tá tarde demais e não vê filme nenhum. Pronto, ó, pausa um pouco. Isso que a gente tá fazendo chama modelagem, tá? Vem do mundo da computação, que é como que eu traduzo pro computador uma ação que ele precisa fazer. Aqui a gente tá fazendo uma modelagem reversa, a gente tá pegando algo que funciona, Uhum. tá fazendo uma engenharia reversa disso. Tá. Então, o que a gente vai começar aqui? Primeira coisa, vocês estão assistindo. Eu quero fazer algo, eu vou botar essa coisa na minha frente, pronta, funcionando, eu me vendo fazer isso. Bingo, que eu falo pra fazer. Falei, você Eu- não assiste conteúdo de YouTube, como que você vai fazer Exato. um vídeo melhor? Só que eu preciso me ver. Eu tenho certeza, Dora, que quando você pensa em fazer, você já se vê fazendo. Você vê seu braço lá mexendo. Tenho certeza, eu posso apostar isso. Sim. Por quê? É uma das diferenças da dificuldade de planejar. Olha que foda. Vamos continuar. Peraí, ação, no caso. Você fala. Ó, Não. vamos não pensar entendi. aqui. Daqui a pouco a gente vai modelar Aham. o seu e aí você vai ficar nítida a diferença. Tá? Mas eu preciso me ver fazendo. É mais fácil de planejar do que quando eu penso em mim mesmo fazendo. É aquela visão de terceira pessoa Uhum. ou de dentro dos seus olhos, sabe? A visão dentro da sua cabeça. Isso muda de um jeito que a gente não tem consciência. É totalmente diferente o processo. Vocês provavelmente assistiram o documentário novo do Arnold. Ainda não. Vocês não assistiram? Não. Puta, é foda. Eu Tem uma imagino que sim. cena que eu sou muito fã do Schwarzenegger. Eu já Sim, tinha lido também. a biografia dele há muito tempo, quando saiu. Uhum. Tem uma cena que é perfeita pra isso. E quem assistiu, assista de novo. Ele tá falando assim, quando ele tava treinando pra ser o campeão lá, o Mr. Olympia, Universo, sei lá qual que era o Seu nome. link. E ele falou assim: eu já conseguia ver a plateia toda, as pessoas Então, vibrando. Mas faço, ela, mas eu ela, faço é isso. assim, ela foi assim no esporte, cara. Exato. Mas tem uma E foi onde diferença. ela teve êxito. Tem uma diferença. Porque isso gera motivação, isso gera garra, isso gera força. Mas isso não gera planejamento. Entendi.
que são coisas totalmente diferentes. E talvez então funcionasse no esporte pra ela, porque enquanto ela visualizava isso, eu estava planejando. Perfeito. Só que se ela quiser planejar coisa pra ela, ela não consegue só desse jeito. Porque ela tá rodando um sistema que serve pra ela ter força, mas ela não tá rodando um sistema que serve pra ela ter inteligência. E Entendi. Planejamento é diferente de fazer. Tanto que tem gente que é ótima de planejar e não consegue fazer. Tem gente que é ótima de fazer. Perfeito um pro outro, cara. Perfeito. Qual que é a grande sacada? Você pode as duas coisas. Você só precisa aprender esse programa diferente. E quando você conseguir fazer isso, você faz o que você quiser. Vai fluir. Vai fluir. Porque ontem, cara, olha pra você ver que interessante. Ontem a gente tava conversando e eu falei exatamente isso pra ela. Eu falei assim, Porque eu falei que meu canal tava ruim, eu não sabia o que postar, eu perdi. Eu falei, mas eu não tenho criatividade. Daí ele começou a falar exatamente. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, não é possível que uma pessoa que conseguiu os feitos que você conseguiu na sua carreira como atleta, que é algo extremamente difícil, porque envolve a parte física levada ao extremo, o mental de segurar a dieta e tal, não consiga criar um conteúdo novo. É impossível. Não é possível que você não consiga cumprir suas tarefas do dia e chegar no final do dia reclamando que você não conseguiu fazer nada. Não é possível. Eu duvido. O que você precisa é sair da caixa. Porque ela deixa as coisas acontecerem apenas. Entendeu? Ela tá dentro. Ela simplesmente chega e, de uma maneira até meio que errônea, ela meio que se orgulha do tipo, não, eu só ligo a câmera e gravo. Falei, cara, desculpa, mas... Não orgulho não, é porque, eu não tenho... Não, eu sei, é meio que inconsciente. É meio que inconsciente. É que eu penso Sabe aquela assim, coisa do tipo, eu sou uma estrela? Eu simplesmente não acho que ela é uma estrela. Não, peraí, deixa eu explicar. Não, calma, deixa eu explicar. Não pensa assim. Não pensa. Você não pensa, mas deixa eu explicar. Muitos influenciadores aconteceram dessa forma. Eu simplesmente mostro aqui, pá, e não sei o que e tal. E isso chega pra nós que somos influenciadores também. Isso em algum momento chegou pra ela. Então ela falou assim, então eu não tô tão errada. Fazendo isso eu sou verdadeira. Só que, desculpa, isso não existe no mundo real. E como eu gravo vlog, o que acontece? O vlog é o que acontece no dia a dia. Então eu começo a gravar de manhã e falar, e a hora que aparecer algum assunto, assim, aí eu pego e coloco no vídeo. Mas às vezes não chega. Mas às vezes, aí às vezes não tem, eu falo, caramba, que título que eu vou dar? Aí o vídeo... Nossa vida, às vezes, é muito igual, né? Mas não tem coisa que não tem. E aí eu falo, caramba, e agora? Que título eu vou pôr? O que apareceu de diferente? Sei lá, a Caterine, teve um que foi que a Caterine ficou de pé. Eu falei, nossa, que bom que ela ficou de pé, agora eu coloco. Aí o vídeo foi bom, por quê? Porque a Caterine já ficou de pé, minha filha ficou de pé. E aí foi bom, mas eu fico deixando, entendeu? Tipo assim, pra acontecer, não consigo sentar e falar, não, eu preciso gravar um vídeo sobre, sei lá, preciso desfraudar o logo. Até tô com isso na cabeça. Pô, minha filha tá nessa frase, aí eu falei, eu preciso tentar fazer um dia inteiro desfraudando, tentar desfraudar ele. Isso aí eu já ia, né, já tenho sei lá, o título, alguma coisa assim, pra poder planejar. E pra poder fazer o vlog. Mas assim, nem sempre eu tenho. Então assim, amanhã é dia que eu tenho que gravar. De qualquer jeito pra eu postar domingo. E você percebeu a diferença na sua estratégia? Dele? Totalmente. Total. Porque eu não consigo me ver. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô olhando você fazendo isso aqui. Então, preciso, tal. Então você já imagina isso escrito. Sim. Só a letra escrita na sua frente. E você precisa. Olha que interessante. Talvez o precisa é uma coisa que você faça. Mas você só vai fazer na hora que você precisar fazer. Eu não sempre deixo pra última hora. Eu desejo, eu vou... nós chamamos isso, né? É o verbo que manda. É o operador modal dentro da linguagem técnica. Que é o que manda alguém fazer. Tem gente que não come o que quer. Come o que gostaria, come o que precisa. Cada verbo é o seu. Vamos pensar na estratégia aqui para isso especificamente. Fazer vídeo. Pensa em fazer vídeo. Qual o pensamento que vem na cabeça? Eu com a câmera gravando um vlog. Ela já tá pensando na ação. Sem pensar o que Olha que foda. Pra você ser atleta, é ótimo. Porque seu técnico vai dizer, você vai fazer. Eu já tive isso muito com atleta mesmo. Com jogador de futebol, nadador, atleta. Faz. Mão na massa fazendo. Sim. Ótimo. Só que pensa assim, um jogador de futebol, ele pode ser o melhor do mundo. Mas se não tiver um técnico colocando ele pra fazer a posição certa, a ação certa, vendo de fora, dá pau. Você agora fazendo conteúdo é uma carreira diferente. Você mistura características. Não adianta só ser boa de fazer. Você tem que ter também a direção. Como que a gente faz pra ter a direção? Eu preciso saber pra onde eu tô indo.
Olha que interessante. Eu preciso ter uma noção pra onde eu tô indo. Eu gosto muito de escalar montanha. É um prazer, Caraca, assim. sério? Muito, cara. Eu gosto. Nunca fiz coisas absurdas, Uhum. mas sei lá, eu já escalei o Monte Fuji algumas vezes Uau. no Japão. E escalar, pra mim, é um grande aprendizado sobre eu mesmo. Então eu lembro que eu tava lá escalando o Monte Fuji, e não é uma escalada tão difícil, é longa, 8, 9 horas de escaladas Uau. pra chegar no topo, é alto, só que tem senhorinhas lá fazendo. Então Uhum. você vê uma senhorinha de 80 anos lá, japonesa, né? Que japonesa. vem, Japonês de 80, sou eu de 40. tipo isso. É. E aí você vê as senhorinhas lá escalando, subindo. Então não é impossível, só precisa de imagina, 8 horas subindo escada nível hard. Nossa. É isso, tá? Cansa, Pesado, caralho. pesado. Só que eu tava lá subindo o Monte Fuji e eu tava focado olhando só pro meu próximo passo, olhando pra frente, pra frente, pra frente. De repente, quando eu parei e olhei, eu vi que eu tinha me desviado totalmente da trilha. E é isso que acontece quando a gente só olha pro agora. A gente vai dando próximo passo, mas a gente vai ver, nós estamos indo pra uma direção contrária Com daquilo que a gente tá certeza. querendo. Faz Mas daí sentido. a gente acaba pensando no futuro, né? Olha que interessante. Ok. Se eu olho só pro monte, pra onde eu quero chegar, pra onde eu quero chegar, existe uma chance muito grande de eu tropeçar, Uhum. porque eu não tô olhando pro meu pé. Qual é o equilíbrio disso? É eu olhar pra onde eu quero chegar e olhar pra cá. Ando um pouquinho, checo se eu tô indo na direção. Ando um pouquinho, checo se eu tô indo na direção. É um equilíbrio disso. Ah, mas aí eu tô pensando no futuro. Você tá olhando onde você quer ir. É de propósito. É racional, é consciente. Você não tá sim, deixando sim. a mente... Você tá, de certa viajar, forma, não tem- até Você materializando tá materializando, aquilo. igual É, você via a imagem, talvez, de você Competição. ganhando, a competição, Competição, você sendo justamente. premiado. E o cara, Justamente. porra, essa é uma imagem de propósito maravilhosa que te motiva, que te deixa forte, que te deixa Pra focada. caramba. Pô, é foda pra caralho. E eu até chorava, tipo assim, eu Perfeito. fazendo meus cardio, eu falava, É meu Deus, tá isso. cansado. Mas eu pensava, eu sendo premiado, eu já chorava. E você ficava- pensava, e você se via de fora sendo premiada, ou você tava lá sendo premiada? Não, eu me via de fora. Você se via de fora sendo Eu premiada. me via, tipo, como se eu estivesse assistindo e a pessoa Agora eu ia lá, chegando, entregando o troféu pra mim, no Legal. caso. E essa imagem, ela ficava onde? Pensa nela. Onde que é no seu campo de visão? Pra Em cá. cima, na sua esquerda. Uhum, Tá, ela é colorida ou preto e branco? colorido. Tá bom. Grande? Não muito. Que tamanho, mais ou menos? Assim, mais ou menos. Assim, tipo uma Pô, tela... você pegou um acento ruim, então, no teatro. Aí. Tava muito longe de você. Boa. Ai, cara. Olha, teve até um efeito sonoro, Você viu? hein, cara? Ó, então vamos fazer o seguinte. Vamos usar a sua estratégia adaptada pro planejamento. Pense em você fazendo vídeo. Legal? Veio você fazendo, certo? Uhum. Agora, em vez de pensar em você fazendo, pensa no produto final do vídeo. Pensa num vídeo foda. Um vídeo incrível. E bota ele aqui. Uhum. Então você tá assistindo a Dora fazendo um vídeo incrível. Legal? Agora você vai começar um checklist mental. Legal. Preciso primeiro... Título. Qual título vai ter? Essa é a minha maior dificuldade. Ótimo. Era. É. Título. E aí você vai começar a visualizar títulos na sua frente. Sim. Em cima, no alto. Eu nem começo a gravar se eu não tiver um título. Ótimo. Você tem uma regra agora. Eu nem começo a gravar se não tiver um título. Como você sabe que você tem essa regra? Porque não vai funcionar se eu fizesse um título. Mas como que você sabe que você tem que obedecer essa regra? Por exemplo, eu tô andando numa rua, Pra tem uma guiar o placa que eu de vou gravar. pare, eu paro. É. Mas como que... Porque tá escrito ali. Sim. Como que você sabe que você não pode nem começar a gravar se não tiver um título? Porque senão eu não vou saber pra onde eu tô indo. Mas pensa nisso. Tem uma imagem na sua cabeça? Tem um diálogo interno? Como que você sabe que isso é um aprendizado? Não sei, simplesmente não faz sentido pra mim. Por exemplo, se eu quero... Desculpa. Se eu quero, por exemplo, ensinar um cara a fazer dieta melhor, Uhum. né? Eu vou simplesmente ligar a câmera aqui e falar o quê? Sendo que é um oceano de informação. Então eu tenho que primeiro fechar a acuidade num tema pequeno. Então, Tá. por exemplo, hoje eu vou abordar só, por exemplo, quais são os melhores carboidratos para quem quer ganhar massa muscular. Então, a partir do momento que eu tenho esse título, eu sei que eu não preciso perder tempo falando de proteína, de gordura, de nada. Só E vou falar se de carboidrato. você fizer isso daí sem título,
você tem uma imagem da consequência, então. Sim, não vai dar certo. Eu vou falar de um monte de coisa e não vou entregar um conteúdo de qualidade pro Então pessoal. você tem uma imagem disso? Eu, De dando errado? eu tenho uma imagem, não uma imagem, mas eu já começo a pensar que não vale a pena eu perder meu tempo. Boa. Ó, estamos pegando a estratégia, dando Ctrl C aqui, em tempo real. Pôs a imagem do vídeo. Legal? Tranquilo? Aí começa. Checklist. Título. Ah, mas eu não sei se eu vou fazer. Olha, se eu não tiver título, nem vale a pena eu perder meu tempo. Você vai dizer isso na sua cabeça. E sabe Então, que agora eu vou te falar que eu não gravei ontem, eu tinha que ter postado, mas eu não gravei porque eu não sabia que postar. Eu não Ótimo. sabia, não tinha nem ideia. E aí te falo o seguinte, esse elemento que você quer ter dentro dos seus vídeos, né? Do tipo, isso vai acontecer alguma coisa que vai virar um título. Isso vai continuar acontecendo, mesmo que você já tenha um título. Por exemplo, você criou na sua cabeça que um bom título seria, por exemplo, estou desfraudando meu filho de 3 anos. Esse é o seu título. Então vai lá, Você tá bota o vídeo. trabalhando para construir esse vídeo. No meio do caminho, um caminhão parou aqui na frente da sua casa e a hora que ele foi virar o lixo, ele quebrou e virou o lixo e caiu em cima do seu carro. E seu carro ficou cheio de lixo. Caraca. Uma coisa incrível. Porra, puta título bom. Um caminhão de lixo virou em cima do meu carro. Cara, ótimo. Você ganhou um título de bandeja. Mas aquele que você estava construindo, você não perdeu. Então, mas eu já penso, então, tipo, não vou fazer mais o da fralda, Nada, porque eu tava gravando Nada, continua fazendo ele e abre um novo vídeo e faz o título do caminhão de lixo. Quando você pensa nisso, de você fazendo, você se vê? Eu me vejo. Tá. É muito óbvio pra mim, porque ele tem uma linha do tempo na frente dele, assim, ó. Na frente dele. Você tá pensando no seu dia, você vivendo o seu dia. É muito louco isso. É uma coisa talvez um pouco complexa, mas eu vou fazer de tudo pra ficar o mais simples possível. O que acontece? A maneira como a gente pensa no tempo influencia em como a gente funciona. Então, por exemplo, se você pensa no seu passado, provavelmente você deve pensar no seu passado lá pra esquerda, e você talvez pense no seu passado lá pra trás. O japonês, ele pensa no passado pra direita. No geral. Caraca. Por quê? Porque no Japão se escreve da direita pra esquerda. Em árabe também. Ó, que loucura. Então, é condicionado, não é uma coisa aprendida. Pensa que é condicionado. Sim. Eu tiro um padrão de uma coisa e uso em outra. Então, todas as pessoas que eu conheci até hoje que são boas de planejamento, elas enxergam o ontem, o amanhã, o daqui 5 dias, como se tivesse uma linha na frente dela. Como se fosse um calendário, ela vendo. É frio, é de fora. Quanto mais fora, mais frieza eu consigo ter. As pessoas que fazem coisas de última hora, elas se enxergam vivendo e fazendo. Sou eu. E quanto mais dentro, mais emoção. Quanto mais emoção, mais calor eu vou estar. Então, por exemplo, eu morei na O que não Alemanha. necessariamente é ruim. Que não é ruim Simplesmente pra tudo, precisa... é bom pra tudo. Tem que usar na hora certa. Você precisa escolher, essa que é a beleza. Então, qual que é eu morei na Alemanha. E a Alemanha é um país Pô, conhecido. tá francês, escolho puxado, morou na Alemanha e escalo... Morei na Alemanha, morei na Itália. Tá Cara. louco, Sam. Eu morei no Japão. Você morou no Japão? Morei no Japão também. E eu gosto de viajar, né? Eu já fui pra 42 países. Uau! Caraca! Pô, a gente gosta também. Eu quero esperar meu filho crescer pra gente poder sair rodando o mundo Mas de por novo. que precisa esperar crescer? Porque dá trabalho para um caralho, né, meu irmão? Mas você quer o fácil ou você quer o divertido? Não, eu né? prefiro, nesse caso, eu prefiro o divertido. Eu rodei ano passado com a minha nenê de 1 ano. A gente rodou 1 mês e meio de motorhome. Portugal e Espanha. Caraca. Maravilhoso. Porra, foi maravilhoso. Ela dormindo ali, um bercinho. Pô, Ai, que fantástica. Tem jeito. Aham. A gente foi pro Brasil com 2, né? Aí, Tipo, ó. mas foi legal, foi divertido, mas não é fácil. E aí, o que eu tava falando? Então pensa assim, ó. E aí na Alemanha, cara, começo do ano, o que tinha de calendário vendendo nas papelarias era absurdo. Eu nunca tinha visto tantas opções de calendário. Por quê? Porque alemão gosta de planejar. Alemão gosta, é tradicional isso. Aí eu lembro que eu tava numa festa, junto com um monte de gente lá, pessoal, todo mundo jovem, eu tinha 20 e poucos anos, e ali todo mundo bebendo, feliz. Do nada, era 10:30 da noite, a menina lá parou o som, acendeu a luz, e a gente tava todo mundo passando uns dias numa casa, né? Ela falou assim, seguinte, vamos organizar como que vai ser a ordem dos banhos.
Ô, louco. Aí eu falei, muito engraçado, a alemã é engraçada, pensei, né? Tão zoando. Eles não estavam zoando. Eu falei, Sam, você toma banho de noite, de manhã? Quanto tempo você gasta pra tomar banho? Eu falei, sério? Vocês estão falando sério isso? Vocês pararam a festa, todo mundo feliz, embriagado, pra ver a ordem do banho? Ela, claro. Caraca. Você percebe? Então, exige dar um passo pra trás, olhar o todo, ter planejamento. E viver exige entrar. Então, qual que é a grande sacada aqui? Você quer aprender a ficar boa de planejamento? Você vai ter que enxergar isso de fora. Ou melhor, você precisa, que esse é o verbo, né? E você precisa enxergar isso de fora. Então, enxerga de fora. Enxerga, por exemplo, na sua frente, assim, na esquerda, você, e aí você vai produzir seu vídeo, e vai fazer ele, e vai subir. Enxerga assim. Fica mais fácil a sensação no corpo de fazer isso? Não, fico desconfortável. Qual é esse desconforto? Pra eu pensar dessa maneira, porque eu já imagino olhando assim, eu tenho que olhar pra cima e falar assim, tipo, eu já me vendo, sabe? Tipo, Isso, você tá se vendo lá em cima. É. Tá, então põe lá em cima isso, mas de fora. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Ficou mais fácil agora? Sim. Daria pra fazer? Acho que sim.